Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo, dessa vez da WrestleMania 42 Noite 2. Então, nesse vídeo aqui, o que você vai saber? Você vai ver as imagens do show, vai saber tudo o que rolou durante as lutas, vai saber informações do pós-show e também as minhas notas e avaliações de cada uma dessas lutas. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu na noite 2 da WrestleMania 42. E se você quiser saber notícias já sobre o futuro da WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo que está rolando. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas e se inscreva no nosso canal. A gente está tentando chegar até 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro e a gente conta com vocês nessa jornada. Então, vem com a gente e vamos para mais um resumo WrestleMania 42 Noite 2, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar o show foi melhor do que o show da primeira noite, tá? Isso aí é inegável. O show foi muito melhor do que a primeira noite. Assim, não tem nem comparação. Tá? Assim, poxa, não tem comparação. A noite um da WrestleMania 42 é o que o pessoal tava falando. Pareceu um Saturday Night Main Event. Já a noite 2 pareceu WrestleMania. Nós começamos aí com Joe Jonas vindo e abrindo o show, né? Na noite 1 teve um coral. Apesar de eu ter achado a participação dele um pouco burocrática, pelo menos atraiu aí as atenções dos fãs. E o John Cena vindo pro ringue para dar o boa noite, falar que agora era a hora da WrestleMania. E aí, meu amigo, veio o Obafemi e o Brock Lesnar pro ringue. A entrada do Obafemi claramente nerfada, porque aconteceu num estádio durante o dia, o estádio não estava apagado, mas isso foi um mero detalhe. Brock Lesnar veio em seguida, uma entrada bem impressionante, né? E aí, Paul Heyman apresentou ele e a gente foi pra luta. E aí, assim, cara, ninguém esperava que essa luta fosse demorar. Ninguém esperava que essa luta fosse demorar. Mas poucos achavam que a gente teria uma luta como a gente teve. Né? O Brock Lesnar, imediatamente que assim que começou a luta, já deu uma ombrada no Obafemi, e o Obafemi simplesmente empurrou o Brock Lesnar para longe. Né? O Brock tentou dar clotheslines no Obafemi e não conseguiu. Né? O Obafemi conseguiu zunir o Brock Lesnar. O Brock saiu do ringue para poder respirar e depois ele voltou. E chegou a pegar os degraus do ringue, ameaçando bater no Obafemi com isso. Vai ter história com esses degraus aí mais pra frente. Aí o Obafemi arrastou o Brock e o Brock puxou ele nas cordas. Isso deu uma leve vantagem pro Brock, que jogou o Obafemi no poste, né? E depois nos degraus do ringue. Ele levou o Obafemi para dentro do ringue e começou o Suplex City. Só que ele mandou acho que 3 três German suplexes no Obafemi. O Obafemi começou a cotovelar ele na hora do quarto suplex. E aí o Brock Lesnar ele cansou e foi mandar o F5. Né? No que ele mandou o F5, o Obafemi bateu no chão e levantou. Assim, eu cheguei a falar que poderia acontecer isso, né? Na hora do F5, o Obafemi bater no chão e levantar na hora, imediatamente. Mas não foi isso. Ele não deu uma de Ultimate Warrior com o Triple H na WrestleMania 12. Não aconteceu isso, tá? Pra quem não se lembra, né, na WrestleMania 12, o Triple H aplicou o pedigree no Ultimate Warrior e o Ultimate Warrior levantou na hora, né? Ele não vendeu. O Obafemi vendeu, mas ele levantou. E aí, quando o Brock Lesnar foi tentar ir pra cima dele de novo, o Obafemi mandou um choke slam e depois mandou um fall from grace cabulosíssimo pra 3, tá? Isso foi muito insano, tá? E o Obafemi venceu com 5 minutos de luta, tá? O Obafemi vence a luta, uma luta de 5 minutos. A luta em si eu vou dar 2,5 estrelas. Tá? Assim, não tem como você dar muito mais tempo, muito mais nota para uma luta de 5 minutos. Mas aqui nós temos algo a mais. Nós temos um momento. Né? Um momento que ninguém esperava que fosse acontecer. Tá?
E esse momento foi a aposentadoria de Brock Lesnar. Apesar de lá no post-show o pessoal ter dito que o futuro do Brock Lesnar na WWE era incerto, este simbolismo de um lutador de luta livre tirar as luvas e tirar as botas e deixar no meio do ringue é um simbolismo de alguém que está se aposentando, tá? Então, o Brock tirou as coisas dele, né, a luva e as botas e deixou no meio do ringue. O Paul Heyman pareceu chocado, tá? Aqui, se você observar o Michael Cole e o Wade Barrett, eles também pareciam chocados, não pareciam assim, vamos reverenciar o Brock, né, pela aposentadoria. Eles pareciam legitimamente em choque, tá? Eu fico especulando sobre o que levou o Brock Lesnar a se aposentar. Por quê? Todo mundo sabia que o Brock estava falando que ele iria se aposentar no SummerSlam. Pelo menos assim, estava todo mundo especulando que ele iria se aposentar no SummerSlam. Só que há umas 2 semanas atrás, no caso de Anel Grant, ela revelou um monte de coisas novas e relembrou algumas coisas sobre o Brock. Até agora, ela não apresentou nenhuma prova cabal no processo sobre o Brock. Então, a gente tem que fazer o quê? Temos que ter uma presunção de inocência. Né? Na justiça, uma pessoa é inocente até que se prove o contrário. Senão seria muito fácil. Eu ia falar qualquer coisa e a pessoa iria presa. Né? E apesar de na justiça haver um benefício a mais, um peso maior da palavra da vítima, no caso nos casos de assédio, nos casos de exploração, como todo mundo sabe que aconteceu no caso da Janelle Grant, o ônus da prova ainda precisa acontecer, não pode ser do nada, né? Então, me parece que alguma coisa a Janelle Grant deve estar preparando para apresentar. E pode ser que o Brock, pode ser, estou especulando, tá? Pode ser que o Brock tenha decidido se aposentar mais cedo para evitar o desgaste público. Porque, obviamente, ele, estando como lutador na WWE e tudo mais, haveria um desgaste muito grande, tanto para ele quanto para a companhia, caso as provas viessem à tona e fosse revelado que realmente ele é um traste, né? Então, assim, é muito difícil da gente ter um comentário sobre a aposentadoria do Brock por conta disso, tá? Assim como é difícil falar de outras situações de pessoas, né? A carreira de outras pessoas que fizeram besteira na vida. O que a gente apenas pode dizer é, como lutador, o Brock Lesnar foi um dos maiores da história. E a aposentadoria dele é muito triste. É um final de uma carreira que eu acompanhei desde o começo, tá? Tem muita gente que fala, poxa, eu comecei a acompanhar o Brock desde 2012, né? Quando eu comecei na luta livre. Cara, eu acompanho o Brock desde 2002, tá? Porque quando eu comecei a baixar os episódios semanalmente da WWE foi em 2001. E eu me lembro do episódio do Raw After Mania da WrestleMania 18, em que o Brock Lesnar estreou. Eu acompanhei a carreira toda desse cara. E por mais que, assim, ele tenha sido um pouco arrogante quando foi embora da companhia em 2004 e tal, depois ele voltou em 2012. Ele foi lá, ele conquistou o UFC, voltou pra WWE em 2012. Ele não precisava ter voltado, ele voltou, entreteve a gente durante muito tempo. Ele levou várias carreiras. A carreira do Roman Reigns hoje, muito do que ele se tornou, ele deve ao Brock Lesnar. Porque ele teve várias batalhas com o Brock, incluindo lá na WrestleMania 38, quando os títulos foram fundidos. Então, assim, quando a gente vê toda a carreira do Brock, a gente pensa assim, cara, esse cara foi um dos grandes. Esse cara é um Hall da Fama. First Ballot Hall da Fama. Mas quando a gente pega o outro lado, isso causa um misto de sensações, né? Porque é difícil de nós colocarmos no pedestal uma pessoa que supostamente fez muita besteira na vida. Então, o sentimento que fica é de tristeza. Tristeza pela aposentadoria de um lutador que a gente viu durante a carreira toda
E tristeza porque a gente pode novamente estar diante de uma situação que a gente não pode celebrar a carreira do cara por conta da vida pessoal dele. Então, aqui, a mensagem que eu sempre deixo, né, e que eu quero deixar nesse caso é: primeiro, se você, que é mulher, está em alguma situação de vulnerabilidade, procure ajuda. Procure a polícia e as provas sendo apresentadas que você consiga justiça. E em segundo lugar, Brock Lesnar, um dos maiores, vamos sentir falta. Tava meio preguiçoso no final da carreira, mas a gente tem que respeitar. Primeiro, muita gente reclamando que a luta dele foi muito rápida, que o Obafemi foi forçado. Foi no tempo certo. O Brock Lesnar literalmente passou a tocha do novo monstro da WWE para o Obafemi. E quem reclama que o Obafemi é forçado, não sabe que o Brock Lesnar teve a mesma trajetória. Quando ele veio para a WWE em 2002, ele derrotou um monte de jobber, depois ele ganhou o King of the Ring e depois ele derrotou o The Rock no main event do SummerSlam com 5 meses de WWE para conquistar o campeonato da WWE. O Obafemi pelo menos teve 2 anos de desenvolvimento na NXT para ele poder então chegar no main roster e tá dizimando todo mundo como ele tá fazendo agora. Então não é, o Obafemi chegou, dizimou um monte de job e já tá chegando no topo. Não. O Obafemi ele teve 2 anos de devastação na NXT até chegar agora no main roster, tá? Então, vida que segue. Brock Lesnar vai agora descansar. Não sabemos se ele realmente está aposentado ou não, mas é isso. Brock Lesnar se aposentando dos rings e o Obafemi é o novo monstro da WWE. Agora vamos para a segunda luta da noite, que foi a luta do Campeonato Intercontinental. E a primeira coisa que eu devo dizer é que foi uma pena que a gente não teve a oportunidade de ver as 6 entradas dos lutadores no ringue. Por exemplo, o Dragon Lee veio com essa asa de dragão enorme, totalmente diferente do normal, e a gente não pôde ver, porque ele entrou durante o intervalo, tá? Aí temos a entrada do Rusev, a entrada do JD McDonough. A entrada desses 3 não passou na frente das câmeras, tá? A gente só viu as entradas do Rey Mysterio, que estava fantasiado de Deadpool, do Javon Evans, que foi uma entrada normal, e a do Penta, que veio como Shao Kahn do Mortal Kombat. Tem até o símbolozinho aqui do Mortal Kombat aqui no fundo. E uma coisa que eu devo dizer é que a entrada, nós tivemos várias entradas especiais de novo, né, nessa noite 2, e todas elas foram bem feitas, assim, elas não tiveram assim nada espalhafatoso, mas foram muito bem feitas. Né? As entradas do main event foram bem emocionantes, a gente vai falar sobre elas. Então eu acho que a WWE está de parabéns com relação ao tópico entradas. A WWE está de parabéns. E essa luta do Campeonato Intercontinental simplesmente foi loucura, tá? Como a gente já imaginava, essa luta aqui, ela foi loucura, tá? Teve muito... Cara, foi até difícil da gente narrar tudo o que aconteceu na luta, tá? O Rusev, ele usou da brutalidade dele, usando as escadas e tudo mais. Javon Evans quase morreu de novo, dando esse suicide dive dele. O JD McDonough conseguiu segurar ele, graças a Deus. Caramba, cara, assim, não, essa foto aqui ficou bem feita, tá? Nós tivemos alguns momentos marcantes durante a luta, né? O Rusev dando backbody drop no JD McDonough na escada. Como eu previ, o JD tava nessa luta pra tomar bump. Né? Ele tomando bump é sensacional. Aí nós temos o Penta mandando o Sling Blade no Rusev saindo da escada, né? Foi um outro momento marcante. Aqui, esse momento aqui, o Rey Mysterio ficou pendurado na escada e aí o Dragon Lee deu a patada dele como se fosse no corner. O Rusev com o Yurinagi no Javon Evans na escada, também foi legal. Aqui nós tivemos o Penta jogando o Rey Mysterio na corrida por cima dele. E aí o Rey Mysterio acertou um senton no Rusev na escada, partindo a escada no meio. Foi bem legal de ver, foi bem devastador. Aí o Dragon Lee com um Styles Clash no Rey Mysterio. Na escada, o JD McDonough mandando um Spanish Fly no Dragon Lee. Muito bonito também. E aqui, para quem acompanhou aquele nosso vídeo das previsões mais malucas, né? Eu postei esse vídeo na semana passada, a gente fez um bingo com o Samuka e com o Shingus,
né, para saber quem poderia fazer as adivinhações mais malucas da WrestleMania. E aí, apesar de eu ter perdido, né, o Samuel ganhou o bingo com 7 pontos, eu fiz 6 pontos e o Xingos, coitado, não fez nenhum ou fez um, dependendo se você acha que o Obafemi esquachou o Brock Lesnar ou não. A verdade é que eu tive a previsão mais difícil do bingo, né? Eu acertei uma previsão difícil, ninguém acertou, que foi quando eu previ que o Penta mandaria um Mexican Destroyer no J.D. McDonough numa escada. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O Penta mandou um Mexican Destroyer no J.D. McDonough na escada. Foi simplesmente loucura. Aqui também teve esse momento que o Devon Evans ficou pendurado no negócio com o Rusev. E aqui, esse foi um ponto que assim, eu fiquei meio frustrado. Durante um tempo aí, a pessoa para ganhar o título tinha que tirar não só o cinturão, mas a armação inteira. E aí na luta, o vencedor tirou o cinturão. O Devon Evans não tirou. Ele simplesmente ele ficou pendurado e depois caiu no meio do ringue. Ele poderia ter simplesmente ter pego, ter tirado o cinturão e ter caído no chão, né? É um pequeno detalhezinho. Esse Old Cutter no Rusev foi bem legal, foi muito bem feito. Apesar de que o Rusev teve que se jogar, mas enfim, foi muito bonito, né? E aí depois o Devon Evans ele foi subir na escada, o Penta puxou ele e mandou um Mexican Destroyer para 3. Então vitória do Penta, uma belíssima vitória. O Penta se mantém como campeão intercontinental. Claramente a WWE está querendo empurrar o Penta como a nova força da luta livre. A WWE finalmente resolveu apostar no Penta, uma coisa que a gente cobrou o ano inteiro do ano passado. A WWE parece que resolveu finalmente apostar no Penta, né? E aí, até eu fico feliz e esperançoso para que no futuro a gente possa ver o Penta alçando novos voos. Eu acho que ele é capaz, tá? Assim, eu acho que ele é capaz de chegar a voos maiores. Basta a WWE acreditar. Se a WWE acreditar que o Penta é um cara que pode ajudá-los a entrar no mercado doméstico, o Penta é um futuro campeão mundial. Ele tem a aura, ele tem o star power para isso e tem a marketabilidade para isso, tem a qualidade no ringue para isso e as promos, tá? As promos dele são muito boas. A questão é só ele aprender um pouquinho mais de inglês. Mas, cara, foi sensacional. Essa luta durou 15 minutos, eu vou dar 5 estrelas para ela, tá? Foi realmente absurda. O único detalhezinho que eu vou ter com essa luta é realmente por que o Devon Evans não puxou o cinturão quando tava lá em cima, mas mesmo assim, isso é um detalhe a menos. Penta mantém-se como campeão intercontinental. Agora vamos para a terceira luta da noite. Foi a primeira luta depois da hora gratuita da ESPN, que devemos dizer ficou com meio que com uma cara de pré-show, mas não foi um pré-show, né? Porque o pré-show antigamente, às vezes a arena tava pela metade cheia, às vezes o pessoal tava do lado de fora e tal. Foi o show mesmo, né? Tanto é que o hino nacional tocou antes do início da hora gratuita da ESPN nos Estados Unidos. Mas foi o primeiro show do pay-per-view, né? Que as pessoas tiveram que entrar no ESPN Unlimited dos Estados Unidos para poder assistir. A gente aqui assistiu tudo no Netflix do começo ao fim. E aí foi a luta entre o Sami Zayn e o Trick Williams pelo campeonato dos Estados Unidos. Uma coisa que é importante, o Little Yari veio e apresentou o Trick Williams. E o Trick Williams veio com o seu casaco de mink com uma cauda, meu irmão, de uns 30 metros. Ela cobriu a rampa inteira. O problema é que ele também demorou uma eternidade para entrar no ringue. E isso acabou afetando o tempo da luta. Tá? Foi mais uma luta que acabou sendo corrida. Ela teve apenas 7 minutos. Tá? Então, o Little Yari apresentando aí o Trick Williams. E a luta, cara, essa luta ela não tem muito o que falar, não. O fato de que ela teve 7 minutos, e desses 7 minutos, o Trick deve ter ficado 1 minuto e meio, do lado de fora, capotando para poder voltar pro ringue. Isso afetou um pouco a qualidade da luta, tá?
O Trick Williams, ele no começo utilizou todos os seus golpes, e o Sami Zayn, ele começou a atuar de forma muito vilanesca, tá? Não é pouco vilanesca, não, muito vilanesca. Ele ele ficou socando o Trick no corner, o juiz tentando separar e não conseguindo. Aí, tá vendo? Ele acertou o Liriari por trás. Então, assim, foi um negócio bem esquisito, assim. O Sami Zayn mandou um Brainbuster no Trick Williams no Apron, né? Aí ele manda o Helluva Kick no Trick na frente dos pais. Foi bem vilanesco. Aí o juiz tentando separar, e aí o Sami Zayn só partindo pra cima dele. Aí o Little Yari tentou interferir, o Sami Zayn afastou ele, né? Isso foi no momento que o Sami aplicou o Explorer Suplex no Trick Williams. O Trick Williams afastou, o Sami Zayn afastou o Little Yari, que veio atrapalhar. E aí o Trick Williams conseguiu mandar, ó, tá vendo? O Little Yari puxou o Sami Zayn na corda. O Trick Williams acertou uma joelhada giratória e depois mandou o Trick Shot, né? Isso aqui foi, na verdade, o Explorer foi um pouco antes, né? Foi depois, né? Mas enfim, o Trick, ele conseguiu mandar uma joelhada no Sami Zayn quando ele tava na corrida, é verdade. Na corrida do Helluva Kick, e depois acertou o Trick Shot para 3. Tá? Então o Trick Williams vence a luta. Foram 7 minutos de luta e assim, eu vou dar 3 estrelas, né? No máximo. Porque, assim, pelo momento, com o bônus de que o Trick Williams se tornou campeão, o público mega hypado com o Trick Williams e assim, o Sami Zayn muito vaiado, muito vaiado. O duplo heel turn, o duplo turn, que muita gente imaginava que ia acontecer nessa luta, não aconteceu exatamente. E a luta ficou com um gostinho de quero mais. Tá? É capaz de que, se eles fizerem uma revanche no SmackDown nessa próxima sexta-feira, a luta seja melhor do que a luta da WrestleMania. Tá? E a gente vai, no arremate desse vídeo, a gente vai comentar um pouquinho de novo sobre essa questão dos tempos de lutas, tá? Mas Trick Williams, novo campeão dos Estados Unidos, e para mim, com todo o merecimento. A próxima luta da noite foi a luta entre Dominic Mysterio e Demon Balor. E aqui as entradas foram simplesmente espetaculares, tá? Aqui a gente viu que era WrestleMania. Apesar das entradas da noite 1 terem sido interessantes, nessa luta eles se superaram. Tá? O Dominic Mysterio, ele veio com um monte de luteador com máscara do Rey Mysterio Sr., e ele veio em um trono como o rei dos luteadores. Cara, essa imagética toda foi sensacional. E ainda com o Dominic com o mega campeonato da AAA, né? Então, assim, isso aqui tudo foi lindo de ver. Foi realmente muito legal ver o Dominic com essa entrada especial, né? E aí eles vindo com as bandeiras do México e tal, foi muito bom. E aí o Demon Balor, cara, que a entrada dele foi simplesmente absurda. Teve as fitinhas do Japão caindo, teve uma cabeça que ele levantou ali no meio da entrada. Essa cabeça aqui, cara, que negócio sinistro, meu irmão. Cara, o Demon Balor tava muito bom. Muito, muito legal de ver. Realmente o Finn Balor, ele incorporou esse personagem novo aí. E a luta, cara, ela foi uma luta muito boa, tá? Ela teve 11 minutos de duração e basicamente foi o Dominic tentando se virar para encarar o Balor, mas o Finn, ele não deu muita chance. Na verdade, foram 11 minutos em que o Finn Balor, ele dominou mais da metade da luta, né? Foi uma luta Street Fight, isso precisa ser comentado. Foi informado no começo do pré-show, no domingo, que essa luta seria uma Street Fight, né? Então aí o Demon Balor pegou aí um candlestick, aí o Finn Balor, o Dominic começou a dominar, mandou cadeira para dentro do ringue, né? Aí o Finn Balor jogou o Dominic aí nas cadeiras, né? Mandou aí um Sling Blade no Dominic, nas cadeiras. Aí o Dominic mandou uma voadora, mandou um 619. Depois ele ainda mandou o Frog Splash, foi pinfall. O Demon Balor chutou no 1, tá? Chutou no 1.
E aí ele continuou, né? Aí ele deu muita. Cara, o Finn Balor deu muita cadeirada no Dominic. O Dominic também deu cadeirada no Finn Balor. Foi que eles usaram bem as armas, tá? Aqui, ó, o Dominic dando cadeirada no Finn Balor. Teve mesa. Ah lá, teve mesa. O Dominic jogou o Finn Balor na mesa. Slim Jim! No meio do ringue. No corner, na verdade. Depois deu um 619 na cadeira, que ele claramente ficou com medo de mandar o golpe, com medo de se machucar, tá? É importante dizer isso. Mandou um outro Frog Splash, mas de novo o Finn Balor chutou. Aí começou a mandar cadeirada. O Demon Balor simplesmente levantou, quase como se fosse o Undertaker. E aí o Demon Balor continuou estraçalhando o Dominic, mandou várias cadeiradas nele, botou a cadeira no Dominic, mandou a voadora no corner, depois botou ele na mesa e mandou o coup de grace na mesa, né, estraçalhando o Dominic na mesa e fazendo o pinfall. Então, vitória do Demon Balor, uma bela luta, que foram 11 minutos, né, 10 minutos na contagem de algumas pessoas, e eu vou dar 3 estrelas e meia. Eu acho que foi uma belíssima luta e, assim, foi bom a gente ver essa persona de novo, mas também é bom a gente ver ela poucas vezes, porque quando a persona aparece, realmente é impactante e chama a atenção. Então, vamos ver agora se a WWE empurra o cara, né? Porque o Finn Balor é simplesmente sensacional. Ele merece muito ser elevado na companhia. E quem sabe, né? Quem sabe, né? Assim, Finn Balor campeão mundial. Eu compro essa ideia. Tem 10 anos desde que o Finn Balor recebeu a chance de ganhar o campeonato universal e teve que dropar porque ele se machucou durante a luta, né? Então, assim, por que não, né? Por que não? Então, Finn Balor, vencedor aí contra Dominic. Agora vamos para o nosso co-main event. Tivemos Rhea Ripley e Jade Cargill. Jade Cargill com uma vestimenta toda diferentona, né? Tem gente que falou que ela veio como a tempestade no casamento. Aí eu não sou fã de quadrinhos, eu não tenho certeza, tá? Mas a entrada dela é muito bonita, diferenciada. Não veio com aquela entrada toda azulada, né? Ela vem com a entrada toda dourada. E aí com o seu cinturão. E aí depois veio a Rhea Ripley, né? Também assim, a fantasia, a roupa dela não tinha nada diferente do normal. Tá apenas uma roupa branca, né? Aí se alguém tem alguma referência aí, me lembra. Parece que é uma vestimenta muito parecida com a roupa que ela utilizou na WrestleMania 36, quando ela lutou com a Charlotte Flair lá no Performance Center, tá? O pessoal lembrou que ela usou branco naquela luta também. Aqui, o que a gente pode dizer dessa luta aqui? Primeiro, eles deram bastante tempo para essa luta. É importante a gente dizer. Segundo, a luta foi muito bem construída. Eu acho que eles conseguiram enfatizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos das duas. Por exemplo, a Rhea não usou muitos golpes de força, que a gente sabe que ela perdeu muita massa magra por conta de um distúrbio alimentar que ela disse que ela está tendo. Tá? Se esse é o caso que você estiver tendo, por favor, procure ajuda profissional. E a Jade Cargill, a gente tem que, assim, não tô querendo. A gente precisa dar o braço a torcer e elogiar quando elogiar. A gente sempre tenta fazer isso aqui no canal. A gente critica quando tem que criticar, a gente elogia quando tem que elogiar. E a Jade Cargill, ela lutou muito bem nessa luta. Tá? Ela teve todos os movimentos dela muito bem fluidos. A luta, ela em nenhum momento ela pareceu meio perdida. Em outras lutas, ela às vezes fica meio perdida, não sabe o que fazer. Em nenhum momento ela teve isso. Os golpes dela, de força, muito bem aplicados, seguros, sem grandes botes, tá? Não teve bote nessa luta. Então, isso foi muito bom. A Rhea Ripley, que tem sido acusada de ter botes e tudo mais, também não teve. Tá? Então foi uma boa luta, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Novamente, a WWE ela marcou bobeira e essa luta aqui acabou tendo menos tempo do que deveria ter tido. É um co-main event do show. É uma luta por um campeonato mundial e a luta teve apenas 10 minutos, tá? E aqui, novamente, essa luta ela foi vítima dos comerciais. O pessoal estava contabilizando a questão dos comerciais aí durante a nossa live. E, assim, uma coisa que foi notada é que do ano passado para esse ano, nos dois shows,
teve 24 minutos a menos de luta mesmo, no ringue. E essa contagem, essa contabilidade é exatamente igual ao tempo dos 6 comerciais que passaram durante o show, cada um de 4 minutos. 6 vezes 4, 24. Então, se a gente tem alguém a responsabilizar pelo tempo reduzido de lutas, é a TKO e a ESPN. A TKO, porque essa história desses comerciais durante os PLS começou com a ESPN, né? Quando a WWE foi para a ESPN. E essa venda foi feita pela TKO. Tá? Então, a responsabilidade é dos dois. E a TKO e a ESPN tem que tomar vergonha na cara e parar com essa palhaçada. Ou então, a WWE vai ter que dar um jeito de encurtar as outras partes do show para não sacrificar as lutas. Porque mesmo com os comerciais, teve muito tempo perdido entre as lutas. Tá? Então, é uma pena realmente o que aconteceu. Essa luta merecia mais do que 10 minutos, tá? A Jade Cargill com vários movimentos de força no começo, a Rhea Ripley mandando ela vir pra cima, a Jade mandou um crossface, a Rhea usando esse golpe de capoeira que ela tem usado, o Damian Priest tem usado também. Aqui foi um momento que na cadeira elétrica a Rhea jogou a Jade de cara no ringue, foi um golpe assustador. Ela tem usado muito esse tipo de golpe que ela joga a adversária de cara no chão. A Jade Cargill aí com o Spinebuster, foi mandar o Jaded pela primeira vez, não conseguiu. E aí apareceram Bifab e Mitin, né? A Jade aí com um One Winged Angel, né? Uma referência ao Kenny Omega lá da AEW, achei muito legal. Na hora, durante a live, eu não identifiquei, eu achei que era um Michinoku Driver, mas o pessoal notou que foi o One Winged Angel, o finalizador do Kenny Omega. E aí, as duas meninas interferiram durante um tempo na luta, né? Ali avacalhando com a Rhea. Quando elas foram pra cima dela de novo ali, o juizão viu. Quando ele ia expulsar elas, apareceu a Io Sky. A Io Sky veio correndo, tirou as duas de perto, mandou um açaí moonsault no momento que a Jade ia mandar um chute nela, então a Jade não conseguiu. A Rhea veio, foi tentar mandar um Riptide, a Jade escapou, demoliu a Rhea Ripley com um chokeslam, e aí ela foi mandar o Jaded de novo. Quando ela foi mandar o Jaded, a Rhea, ela passou por baixo da Jade, puxando o braço dela. E quando ela fez isso, ela mandou o Riptide e derrubou a Jade Cargill no ringue para 3. Eu achei que foi uma bela combinação, uma bela reversão do Jaded no Riptide, e com isso, Rhea Ripley é a nova campeã da WWE. Mami is again on top. Né? A Mami de novo está no topo, né? Depois ela celebrando aí com a Io Sky, e aí a nova campeã da WWE, Rhea Ripley. Tem gente que tá esperando aí ver um heel turn da Io Sky, né? Tá achando que isso é falsidade aqui e tal. Mas eu acho que a história é outra. Eu acho que a história é com as Kabuki Warriors aí mais pra frente, tá? Talvez a gente continue vendo o Absolute Dorama. Talvez a gente veja a Io Sky indo parar no SmackDown, a gente não sabe. Fato é que a Rhea, com o campeonato da WWE, teoricamente ela vai pro SmackDown, a não ser que eles resolvam trocar os títulos de lugar. E aí a Liv Morgan vá para o SmackDown e a Rhea Ripley venha para o Monday Night Raw. Vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer, mas o fato é que Rhea Ripley é a nova campeã da WWE. Uma luta de 10 minutos, eu vou dar 3 estrelas e 25. Não foi a melhor luta que elas poderiam ter entregue. Eu acho que essa luta aí, eu acho que tem um potencial. E novamente, fica meu elogio a Jade Cargill. Tá? Jade Cargill teve um excelente desempenho no ringue, e se ela continuar lutando do jeito que ela lutou nesta WrestleMania, se ela continuar demonstrando esta evolução, a Jade Cargill tem um potencial para ser múltiplas vezes campeã da WWE. E aí, meu amigo, ninguém vai reclamar. Ninguém vai falar que ela é forçada, ninguém vai falar que ela não presta, vai todo mundo se render a Jade Cargill com todo o merecimento. E agora vamos falar do nosso main event, Roman Reigns enfrentando o campeão da WWE, CM Punk. Na verdade, campeão mundial peso pesado, CM Punk.
Os dois tiveram entradas especiais. O Roman Reigns teve uma entrada com uma leve orquestra assim na entrada e a imagem dos seus predecessores no telão. O CM Punk, ele teve uma entrada com a música dele da Ring of Honor até ele chegar no topo do stage. Aí ele viu, né, deu uma olhada em todo mundo que tava lá. Ele finalmente, true main event da WrestleMania. Ano passado eu não considero, tá? E aí ele veio para a arena com o campeonato mundial peso pesado. E aqui o que a gente precisa dizer é que essa luta foi perfeita, exceto por uma coisa, um detalhezinho que muita gente chamou a atenção, tá? A storyline, a história da luta foi maravilhosa, tá? O CM Punk no começo ele conseguiu fazer o Roman Reigns tomar uns tombos com alguns shoulder blocks, né? Que assim, que remetia ao fato do Roman dizer que ele era mais forte, mais ágil, mais rápido do que o Punk. E no começo da luta, na verdade, o Punk botou o Roman para baixo com 2 shoulder blocks, tá? A luta, ela teve vários momentos que ela foi para fora do ringue, teve um momento que ela foi parar na plateia. No bingo, eu perdi o bingo porque eu apostei que o Drew McIntyre e o Jacob Fatu iam se enfrentar na plateia, não se enfrentaram, quem se enfrentou foi o Punk e o Roman. Enfim, e aqui começa o detalhe. O Punk e o Roman ficaram um bom tempo do lado de fora do ringue, um bom tempo, mas o juizão não abriu a contagem. Na verdade, chegou a abrir a contagem, mas depois chegou uma hora que ele desiste, tá? E aí, eles vão voltar aí pra dentro do ringue, e aí eu não sei se eles vão ter a foto, tá? Vamos ver até o final se tem a foto. Ele continua aí, o Roman mandando com o Flying Clothesline, aí o Punk mandando um Flying Crossbody no Roman, mandou a joelhada com o Bulldog. Até aqui tudo bem, o Punk, ele, assim, a luta ela foi estruturada de uma forma em que eles tiveram alguns momentos para poder respirar, tá? E isso é bom pro Punk. Quando ele tem uma luta assim, que ela tem uma boa construção, tem uma boa psicologia, né, onde os lutadores estão vendendo tudo que está acontecendo, isso permite ao lutador dar uma descansada e esticar a luta, né? Se o Punk ele fosse obrigado a fazer uma luta estilo AEW, que os caras estão na quinta marcha o tempo inteiro, ele não ia aguentar 5 minutos. Essa que é a verdade. Né? O Roman aí mandando Superman Punch, o Punk mandou Superman Punch no Roman, o Roman mandou DTS no Punk, o Punk mandou Spear no Roman, tudo para 2. Assim, foi espetacular. Aí eles foram para fora do ringue de novo, o Punk botando o joelho em cima do Roman, né? Aí ele botou o Roman em cima da mesa, aí o Roman deu um clothesline. Foi mais ou menos aqui. Eu acho que foi aqui que teve a treta, tá? O Roman dá um Superman Punch no Punk, o Punk tá pendurado ali no ringue, foi exatamente aqui. E aí ele pega os degraus do ringue e manda na cara do CM Punk. Esse foi o detalhe. Porque na hora todo mundo falou assim, peraí, essa luta não é sem desclassificação. Essa luta não é sem count-out. Que bagunça é essa? Foi na cara do juiz. O juiz estava olhando o tempo todo. Como é que pode? Teve gente que falou, poxa, a luta para mim perdeu um pouco de ponto por causa disso. Pois já sendo o advogado da WWE, que vocês sabem que eu sou, a verdade é a seguinte, numa história, você vai desclassificar um lutador no main event da WrestleMania? Pois é. É por isso que no passado, muitas lutas de main event da WrestleMania não tiveram desclassificação. Não tiveram count-out. O que me vem à mente agora é WrestleMania 17. WrestleMania 17, no começo da luta, de surpresa, foi anunciado que a luta era sem desclassificação e sem count-out. Teria sido melhor se eles tivessem feito isso. Se eles no começo da luta tivessem mencionado, olha, essa luta é grande, talvez até o John Cena poderia ter falado isso, quando ele apresentou. Tá? Porque entre essa luta aí e a luta da Jade Cargill teve uma história do Danhausen com os minionzinhos dele atacando o Kit Wilson e o The Miz. Não vou entrar em muitos detalhes não. Foi engraçado, mas não vou entrar em muitos detalhes não. O fato é que ali naquele momento o John Cena poderia ter anunciado: a próxima luta não vai ter desclassificação, não vai ter count-out. O público teria ido à loucura e esse spot teria feito sentido. Porém, do jeito que aconteceu, com a regra, o Roman Reigns deveria ter sido desclassificado. A verdade é que o Punk pode usar isso agora, né?
o Punk pode usar isso agora, porque, obviamente, a não ser que você esteja morando debaixo de uma pedra, você sabe que o Roman Reigns é o novo campeão da WWE. Até porque, se você viu a thumbnail desse vídeo, você sabe que o Roman Reigns é o novo campeão da WWE. Então, a verdade é que o Punk pode usar isso. O Punk pode usar isso a favor dele. E eu espero que ele use, porque realmente foi o detalhe que fugiu o tom, né? Porque depois teve um outro spot que fez sentido. Olha lá, o Roman deu um safanão no juiz. Era pra ter sido desclassificado, entendeu? Ele era pra ter sido desclassificado. O Roman mandou um powerbomb no CM Punk, demolindo a mesa, né? Depois eles voltaram pro ringue, aí o Punk deu um DTS pra 2. O Roman mandou um Spear pra 2. Os dois continuaram se estraçalhando. Aí o Punk mandou o Superman Punch e ainda pegou uma olafala falsa do lado de fora do ringue, de um outro cara lá, né? Aí ele foi mandar um Spear no Roman e o Roman pegou ele na guilhotina. Um golpe que ele não usa há muito tempo. Muito tempo ele não usa a guilhotina. E geralmente nas lutas dele, quando ele usava a guilhotina, era fim de luta. Ninguém, eu acho que ninguém até hoje conseguiu escapar da guilhotina. Mas o Punk brilhantemente escapou 2 vezes. Na primeira, ele ficou de ponta cabeça e se jogou para o outro lado. Então ele conseguiu fugir da chave. Na outra, ele conseguiu alcançar a corda. Então foi muito interessante de ver. E aí veio o momento também que é aquele negócio, né? Poxa, se lá atrás o Roman deu um degrau do ringue na cara do CM Punk, na cara do juiz e não tomou de kill, por que o Punk aqui ele enganou o juiz para poder dar esse low blow, né? Ele desatou umas fitas da mão e jogou na cara do Roman. Quando o juiz foi tirar a fita do ringue, porque ele é obrigado a tirar qualquer detrito do ringue, o Punk deu um low blow no Roman. E aí ele foi pro DTS, mas ainda assim ele não conseguiu o pinfall. E aí veio o momento mágico da luta. O Punk botou o Roman lá na mesa e ele se jogou de lá de cima do poste com um elbow drop devastador, segunda mesa da luta implodida. Isso aqui foi animal, cara. Isso aqui foi animal. Eu não me lembro da última vez que eu vi o Punk mandando uma loucura dessa. O Punk mandou o DTS no Roman, o Roman quicou nas cordas. Quando ele foi pegar de novo, o Roman escapou, correu nas cordas, assim, eles já estavam quase que morrendo, né? O Roman correu nas cordas, correu na outra e mandou o Spear no Punk para 3. Então, vitória do Roman Reigns, novo campeão mundial peso pesado, né? Para alegria de muita gente e desespero de muita gente. Porque muita gente falou assim, cara, não é possível que a WWE colocou o cinturão de volta no lutador de meio período, né? Mas a WWE fez isso. A luta foi de 35 minutos. E eu vou quebrar a escala. Vocês sabem aqui no canal que até hoje no canal, em mais de um ano, eu só furei a escala de 5 estrelas uma vez. Essa é a segunda. Então, Roman Reigns e CM Punk, 5 estrelas e meia, na minha opinião. Foi simplesmente sensacional essa luta. Luta do ano da WWE. Esse aí é um fato. E, na minha opinião, ela foi um pouco melhor do que a luta do Campeonato Intercontinental, muito em função da psicologia da luta. A luta do Campeonato Intercontinental foi aquele spot fest delicioso que a gente adora ver de vez em quando. Mas CM Punk e Roman Reigns, pela psicologia, pela história, pelos spots, pela vitória do Roman, acabou sendo a melhor. Foi a luta que salvou a WrestleMania. Essa que é a verdade. Salvou a WrestleMania de ter a visão de ser um Saturday Night Main Event Premium. Um show legal, com várias lutas boas, mas com não muito tempo, tá? Então, o Roman vence. E aqui a gente precisa destacar algumas coisas do pré-show. Primeiro, Oba Femi foi entrevistado no pós-show e ele disse que o alvo dele agora é o Roman Reigns. Que o próximo alvo dele é o Roman Reigns. Se isso vai se cumprir ou não, a gente não sabe, tá? A gente não sabe. A gente tá aqui meio que imaginando se realmente a WWE vai jogar o Oba Femi pra cima do Roman Reigns, tá? Eu particularmente acho um pouco cedo. Eu gostaria de ver o Oba Femi estraçalhando alguns lutadores agora do mid-card e do upper-card, tá? E eu acho que o caminho certo para isso é via King of the Ring. Isso vai ajudar a construir o Oba Femi como esse monstro dominante que ninguém consegue parar. E aí sim, um main event do Roman Reigns com o Oba Femi no SummerSlam seria simplesmente épico.
Além disso, eles precisam fazer lutas em que o Obafemi tenha mais tempo, porque a maioria das pessoas não conhece o Obafemi. A gente tem sempre referenciado lutas antigas do Obafemi no NXT para que as pessoas vejam que ele tem capacidade de fazer lutas de mais de 15 minutos. Tá? As pessoas estão achando que ele é um lutador de 5 minutos. Não é. Ele é um excelente lutador. Né? Mas a gente precisa dessa construção para que não fique só no hype. Né? E não fique o pessoal achando que o Obafemi é forçado. Mas um outro detalhe importante, e esse é muito importante mesmo. Na entrevista no pós-show, o Roman Reigns ele disse com todas as letras que essa história de lutador de tempo parcial morreu e ele estará com o pessoal da WWE durante o verão inteiro. Isso significa, na minha opinião, que ele deve estar participando de todos ou da maioria dos shows na WWE até o SummerSlam. Então pode ser que ele tenha liberado a agenda dele de Hollywood para poder ficar na companhia agora da WrestleMania até o SummerSlam. Então vão ser 4 meses de Roman Reigns que a gente vai ter e que com certeza deve trazer muita coisa boa. O futuro, a gente vai ter que pensar, tá, sobre o que pode acontecer aqui, mas eu acho que o Roman Reigns, como campeão, ele vai dar um up no Monday Night Raw. Inclusive hoje, Monday Night Raw live a partir de 8h30 e o Raw After Mania é sempre espetacular. Devemos ter estreias, pessoas vindo da NXT, devemos ter gente nova, devemos ter novidades, devemos ter heel turns. Sempre tem coisa boa no Raw After Mania, tá? Então vem com a gente, cola com a gente, live 8h30 da noite hoje, porque eu tenho certeza que vai ser espetacular. E quanto ao Roman, a única coisa que eu posso dizer é que reconheçam, o chefe da tribo é o novo campeão mundial peso pesado, beleza? A gente não vai ter o Sincerão da Galera agora depois do vídeo, porque eu tô com um problema de horário, eu preciso trabalhar, sou CLT, não tem jeito. Mas eu já separei algumas perguntas aqui, algumas colocações que vocês fizeram no vídeo que eu soltei de madrugada, e eu vou colocar essas respostas, algumas desses comentários, no Sincerão do Raw. Tá? Então, no Sincerão do Monday Night Raw, que vai pro ar na quarta-feira, vão ter alguns comentários sobre a noite 2 da WrestleMania 42. É a única forma que eu consegui encontrar. Então, o Sincerão da quarta-feira vai ser grande. Se preparem. E vejam, aguardem para ver se vocês vão ter alguma oportunidade de aparecer no show. Eu ainda não gravei. Então, se você ainda quiser colocar o seu comentário pro Sincerão, coloca nesse vídeo aqui. Eu vou ver se tem mais algum comentário interessante. Nesse momento, o que eu tô precisando é de comentários das lutas do Sami Zayn, do Trick Williams, do Dominic, do Demon Bello e da Jade Cargill e da Rhea Ripley. As outras lutas, os comentários já estão ok, já estão bons, tá? Então se você quiser ter mais chance de aparecer no Sincerão, foca nessas 3 lutas que de repente você aparece. E desde já, muito obrigado pela audiência de vocês. Quebramos o nosso recorde de número de pessoas simultâneas durante o show. Foram 1.050 pessoas no finalzinho do show. Né? A gente não quebrou o recorde do over, que foram 1.500 na aposentadoria do Cena, mas a gente vai ter muito mais oportunidades para frente para a gente quebrar esse recorde, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Ah, sim! Eu já estava esquecendo a nota do show, né? A nota da segunda-feira, ou melhor, da noite 2 da WrestleMania 42, 8h30. Eu acho que foi um belo show. Finalmente a WrestleMania chegou. E na média, a WrestleMania ficou com média 7,25. Uma nota de um show regular normal, não de uma WrestleMania. O que é uma pena. Os comerciais desperdiçaram completamente os tempos das lutas. Obrigado pela audiência. Não esqueçam de ver os vídeos aqui que eu coloquei. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.